para a gente estar corrigindo. Pouquinho. É, então, deixa eu ver aqui, meu computador tá dando uma travada aqui, mas vamos ver se vai. O que que o meu tema, né? Eu delimitei, como o tema era tratamento de água, eu falei, já aproveitar já fazer sobre do município daqui de Cáceres, né? Que Cáceres, em Mato Grosso. Cáceres é mais de 210, 215, 20 metros, quilômetros, quer dizer, de Cuiabá, mais de 200 quilômetros de Cuiabá. O resumo desse trabalho, né, desse seminário, o trabalho foi fundado, né, sobre em cima do relatório final da revisão do PMSB, que é do Plano Municipal de Saneamento Básico daqui de Cáceres, seguindo o Plano Municipal da parte do tratamento, só na parte de tratamento de água, né, que o plano ele é bem extenso, e tanto na área de drenagem, resíduos sólidos, esgoto, né, mas contendo esse processo que é só de captação, a parte de tratamento de água, né, nos processos de captação, a reservação para seguir com a distribuição de água e os processos de tratamento físico e químico na estação de tratamento. Essas pesquisas foram feitas para compreender como se fabrica a água que o cacerense consome, né? Eu até conversei, ele estava falando com o Alex, já tarde, eu falei, Alex, seria bom, interessante, eu estava pensando em postar esse vídeo no YouTube, né? Para compartilhar com a população daqui de Cáceres, né? E às vezes o consumidor quer saber como é que funciona, a população quer saber como que funciona o tratamento de água, né? E aí ter uma noção, né? Como se trata a água daqui de Cáceres. Aí eu falei para ele, eu vou explanar esse trabalho de uma forma mais didática, assim, para que qualquer pessoa leiga consiga entender, compreender como é que funciona o tratamento da água daqui de Cáceres, né? Aí eu falei assim, eu acho que é melhor não ter tanto termos técnicos, né? Jogar tantos slides de termos técnicos e as pessoas não entenderem. E aí eu vou colocar bastante imagem, bem didática, para qualquer um estar compreendendo. A apresentação, né, o Plano Municipal de Saneamento Básico daqui de Cáceres, né, no planejamento de produção de água potável, né. O Plano Municipal de Saneamento Básico abrange a instalação de uma gama de serviços de infraestruturas, como eu disse antes, né, setores de saneamento básico, né, eu tinha falado que é de esgoto, drenagem, né, resíduos sólidos e tratamento de água, que por sua definição inclui também o tratamento de abastecimento de água. Aí nós vamos iniciar aqui na captação, né? Captação, que é o primeiro processo ali do tratamento de água, né? Nós temos aqui em Cáceres a bomba de captação de água. A nossa captação aqui, esse rio aqui é o Rio Paraguai. Não sei se vocês todos conhecem aí o Rio Paraguai, o famoso Rio Paraguai. Esse é o famoso Rio Paraguai. Nós temos aqui esse conjunto de motobomba, né? Aí tem aqui, ó, esse conjunto de motobomba, ele tem a capacidade de recalque de 300 litros por segundo. Aqui é o nosso, uma visão aérea, né, daqui de Cáceres, município de Cáceres, área urbana de Cáceres. E aí nós temos aqui o Rio Paraguai, o Rio Paraguai. E a captação o nosso manancial aqui, onde a gente capta a água, ele é nesse ponto aqui, ó, onde está já referenciado, né? O nosso manancial, onde está aquele conjunto de motobomba, onde abastece toda a cidade aqui, na área urbana, né? Desse lado direito, né? Nessa imagem do lado direito, não deu para ver muito bem, não sei se vocês vão conseguir verem, eu já está já referenciado os reservatórios nossos. Na verdade, desculpa, gente, reservatório não, os poços, né? Da onde a gente capta. A gente capta nos manancial no rio, né? As estações, não é? Seria? E não, são os poços de captação, né? A Ah, gente os pontos de capta captação. as captação. A gente capta no Rio Paraguai e nos poços, né? E aí eu não Ah, sei se tá. vocês vão conseguir ver as marcas dos poços que ficou numa cor bem quase parecida. Azul, azul e Azul verde. bem clarinho, dá para enxergar? Sim, São os sim. pontos, dos nossos postos aqui de Cáceres, né?
Então, a gente temos a captação no manancial e nos poços. Uma figura, né, um dos nossos poços que a gente tem. Eu falo a gente tem, gente, porque eu trabalho na autarquia, tá? Lembrando a gente. Eu montei aqui o fluxograma dos processos da estação de tratamento de água. Aqui em Cáceres, ele tem esse fluxograma, né, que eu montei. Tem a captação, que eu acabei de falar, né? O processo de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação, a correção de pH e o nosso reservatório. Bem resumido, que mais na frente eu vou estar passando parte a parte, né, desse fluxograma. Sobre as estações de tratamento de água, né? As estações nossas, a estação daqui de Cáceres. Em Cáceres, é a Autarquia Águas do Pantanal, né? Que trabalha, né, cuida da água daqui de Cáceres. Ela tem 3 estações de tratamento de água. Aí tá 1, a 2 e a 3, né? Essa ETA aqui em amarelo, ela é uma ETA a mais antiga, é a antiga, a primeira. Uma ETA grande, e ela é mais antiga, ela é de concreto, né? E aí foram feitos, né? Eu acho que faz uns 4 anos, mais ou menos, foram instaladas essas duas de aço. São 2 ETA de aço, essas duas em vermelho são 2 ETA de aço. Vamos começar por etapa, como eu falei, né? Falar etapa por etapa do tratamento da água daqui de Cáceres. A etapa da coagulação. Eu trouxe um videozinho de animação. Vamos ver se consegue rodar aqui. Se eu consigo pausar. Não consigo pausar. Então, a coagulação, né? Para explicar mais fácil, não muitos termos técnicos sobre a coagulação. A coagulação é um método de você fazer aglomerar, né? Os colóides, né? Você aglomerar partículas, né? Você vai coagular, você vai prender, vai grudar, juntar, né? A coagulação. Desculpa, gente. Para a gente fazer o tratamento de água, o que a gente precisa fazer? A gente pega, em termos leigos, né? Vamos falar assim. Se a água está suja, se a gente tivesse fazer uma varinha de mágica, fazer assim para tratar a água, a gente teria que fazer o quê? Um processo. Tem que separar, limpar ela, transformar essa água suja em água limpa. Mas a gente teria que separar essa sujeira, né? A sujeira para cá e a água limpa para cá. Com que mágica que a gente poderia fazer isso aí? Isso aí seria o processo de coagulação, através de produto químico. A gente colocando o produto químico, o produto químico vai fazer a separação, né? Da mistura, que ela é homogênea, vai separar essa mistura, né? Para ficar a água e separar dos resíduos, dos colóides, né? As impurezas da água, separar. Isso que é o processo de coagulação, né? Se vocês viram, eu vou ver se eu consigo repetir ali o vídeo novamente. Vou ver se eu consigo repetir o vídeo. Retomou no slide anterior, né? Repetir o vídeo aqui. Só para a gente ter uma comparação mais ou menos, né? Essa é uma imagem bem ampliada, né? Acompanhei muito o professor Fábio Silva, né? Ele é engenheiro sanitarista, Sim, ele tem explicando vários que essas vídeos. impurezas, as impurezas são do tamanho da ponta de uma agulha, né? Interessante. O primeiro processo, né, que eu não está comentando, é a coagulação. O produto químico que é usado aqui em Cáceres para fazer o processo de coagulação é o sulfato de alumínio. Também tem um polímero, mas só que aqui eu dei olhada no plano e conversando com a engenheira sanitarista responsável, ela falou assim que o polímero quase não se usa. Só quando há tempo de água está bem suja mesmo, né? Tempo de chuva, mas em tempo normal a água estiver em boas condições, boa para tratamento, já não se usa muito, não se usa o polímero, só o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio,
ele é inserido num processo de coagulação. Isso aqui, essa imagem do lado esquerdo, é um tanque onde se dissolve ali, né, o sulfato de alumínio. E esse sulfato de alumínio dissolvido aqui nessa água, ele ainda concentrado, ele é bombeado e cai até aqui na calha baixa, né? Ele cai aqui nesse cano, chega por aqui e cai aqui na calha baixa. O processo de coagulação, para fazer essa mistura desse produto químico, né? Ela é na palha caixa, que ela é despejada aqui na calha baixa, porque a calha baixa ela faz um processo de mistura rápida, né? O processo de tratamento de água, ela no começo, no começo ao fim, ela é como se fosse um funil, assim, ó. Ela entra ali na calha, começa na calha baixa, né? Justinho, e aí, devido que o processo vai passando passo a passo na estação de tratamento, vai se aumentando, né? A largura do tamanho, o dimensionamento, onde está a água depositada ali, onde a água está passando. E ali na calha baixa, ela é bem estreita. Ela é estreita, ela é feita estreita. Onde joga o produto químico ali, o polímero, para fazer o processo da coagulação, a calha baixa, ela passa tão rápido ali que faz uma mistura, chama-se mistura rápida. A hora que joga o produto, automaticamente a calha baixa já faz o processo de misturar, fazer uma mistura muito rápida, com a água passa muito rápido ali, que é justo, né? E aproveita e já faz a mistura rápida desse produto químico. Aqui na ETA, eu vou colocar como referência a ETA principal, né, que é a ETA de concreto da água do Pantanal, daqui de Cáceres. Aqui, nessa imagem aqui da calha baixa, né, aqui onde está o tubo onde cai o coagulante, né, aqui já é a entrada, ó, aqui já é a entrada, vem lá, essa adutora aqui vem lá do manancial, lá das bombas do Rio Paraguai. E aí cai aqui na calha baixa, e daqui desse tubinho aqui, em branco, aqui cinzinha, cai o coagulante, né? E ele está nesse local aqui na estação de tratamento, né? Eu vou usar essa imagem como referência, né? De todo o processo que acontece aqui na estação de tratamento de água de Cáceres. E aqui está o local de onde é a calha baixa. Inicia-se o processo de coagulação. Isso é uma simulaçãozinha para vocês entenderem o processo de coagulação, né? Aqui, ó, é onde se inicia aqui, ó, tá caindo e despejando os coagulantes, né? Ou polímero, ou sulfato de alumínio, né? Um coagulante aqui, ó, né? Aqui de onde vem a entrada da água bruta, ó, e aqui é o coagulante, né? Entrada aqui na calha baixa, né? Essa é a primeira etapa, é a etapa da floculação, onde é despejado ali o produto químico para fazer o processo da coagulação e em seguida a floculação. A etapa 2, que é a floculação, né? Já falamos sobre a coagulação, sobre a captação, coagulação, e agora aqui é a floculação. A floculação, já passou aqui, já foi feito o processo da coagulação, agora a floculação. Aqui, no começo aqui, onde se inicia o processo da floculação, onde o produto químico que foi jogado lá para fazer a coagulação, ele começa a flocular, o que quer dizer? Ele começa a virar flocos, né? Começa a separar a água, começa a limpar a água. Aí, esses colóides começam a juntar vários flocos, né? Como eu tinha colocado naquele vídeo, naquela animação, aquele vídeo de várias bolinhas que eu falei que é do tamanho, quando for do tamanho da ponta de uma agulha, aquele por aí, ele começa a se juntar, né? Os colóides começam a se juntar, as impurezas começam a se juntar e formarem flocos. O que acontece? Eu esqueci também de explicar que o processo de coagulação, como que funciona o processo de coagulação? Esse produto químico, ele vai trabalhar com cargas elétricas. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a carga do produto químico injetado na água
puxe, ajunte as impurezas, as cargas das impurezas. Ele vai grudar tudo no produto químico. Vai grudar tudo ali no produto químico, tudo no sulfato de alumínio, né? O sulfato de alumínio vai ter uma energia que vai, como se fosse falar assim, um ímã, mais fácil, né, para entender, um ímã, como se fosse um ímã. Vai puxar, vai atrair as impurezas para grudar no polímero. E o que vai acontecer? Ele vai aglomerar um no outro na parte da coagulação. Quando for na parte da floculação, o que acontecer? Quando os pedaços de coagulado, né, estiverem suspenso na água, né, o que vai acontecer? Quando chegar na floculação, esses pedaços de floco, eles vão começar um grudar no outro. É como se fosse uma rede, assim, né? Uma rede, vamos supor, esse aqui tem um floco. E esse floco vai grudar como se fosse um no outro, assim, ó, um grudando no outro, né? E vai formar vários flocos grandes e pesados, né? E quando eles ficarem pesados, eles vão ter peso para descer, para decantar, para descer, né? Essa é a parte do floculador. A entrada do floculador, né? Essa é a parte, essa outra parte que eu tinha falado no slide anterior era da entrada do floculador. Aqui são os canais de floculação. São vários canais, ele vai e volta os canais. Eu vou colocar uma animação mostrando como é que funciona esses canais da floculação. No floculador, esses canais, né, tem várias caixas, como se fossem caixas assim, né? Entre elas, existem umas chincanas. Entre as chincanas são as divisas dos canais, né? E aí, esses canais divididos, e tem a chincana, e no meio dessa chincana tem uns vão. E esses vão, eles estão intercalados, né? Um é para baixo, outro para cima. Para quê? Para que a água entre em um vão e saia pelo outro. E para quê? Para mexer a água, né? Ela sai por cima, desce por baixo, sobe por cima para estar mexendo. E a cada vez que ele vai passando de canais, de níveis dos canais de floculação, pela chincana, a velocidade vai diminuindo. Como eu tinha falado que quando passa pelo processo ali da cardiopática na coagulação, ela passa pela mistura rápida, passa rápido a água ali. E é que à medida do processo vai avançando na estação de tratamento, ela vai diminuindo a velocidade ali no processo de floculação, ela vai também reduzindo a velocidade. E a água vai passando pelas chincanas. E através das chincanas, ela vai fazendo rebuliço na água. E esses flocos vão um grudando no outro. Vão grudando no outro. Um floco grudando no outro. Como se fosse uma rede, né? Abraçando um no outro e eles vão ficando pesados. E para frente, a seguir no processo, ele vai se decantando com o peso. Uma animação para vocês, como é que funciona o processo de floculação, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver os flocos passando pelas Sim, chincanas. sim, Consegue ver, né? sim. É, as câmaras, né? As câmaras de floculação, essa aqui é a primeira câmara, né? A primeira câmara, né? Já uma mais rápido. Já na segunda câmara já é mais lenta. Percebe que ela está mais lenta e os flocos já estão maiores, né? Pode ver a animação. Na segunda câmara. Ela passa por uma câmara, depois volta, passa pela segunda, pela terceira câmara, e aí vai diminuindo a velocidade e os flocos vão ficando maiores, né? Maiores e mais pesados. Essa é a segunda câmara. Tá na terceira câmara já, né? É Olha, a na terceira terceira. câmara, na terceira câmara já está bem mais lento, né? E os flocos bem mais maiores, né? Conseguiram entender, gente, pessoal, entender o processo aí das câmaras, processo de floculação? Interessante. Entra numa câmara, aí ele vai passando pela chincana, aí volta na outra câmara, até a terceira câmara, e ela vai diminuindo a velocidade. Sim, tranquilo, Gilmar. Uhum. Deixa eu ver aqui, meu computador deu uma travada.
travado aqui. Já passamos pelo processo de floculação, né? Coagulação, coagulação, floculação e agora a decantação. Tá aparecendo aí? Ah, tá, né? Decantação agora. Deu uma travada aqui. Agora o processo de decantação. Esse é o decantador daqui de Cáceres, né, da água do Pantanal. Deixa eu voltar aqui. Passou. Esse é o decantador daqui, né? Ele parece uma piscina bem grande, né? São duas, aqui é um decantador e aqui é outro, lá do outro lado é outro. São dois decantadores bem grandes, duas piscinas, né? A vista mais ampla, né, dos decantadores. Aqui, nessa imagem aqui, dá para ver Esqueci o nome da... Então, ajuda aí, Alex. Eu esqueci o nome dessa lona aqui. A gente usa uma lona. Uma lona. Tá, mas Alguns tipo usam assim, as colmeias, né? Eu esqueci o nome lá. você está a parte da decantação, aonde os resíduos, tá? Ao se condensarem, eles descem, certo? Isso. É lâminas, eu esqueci o nome. Aqui em Cáceres, também nesse momento aqui, entendeu? Me dispersou. Me deu um Mas branco. vamos dar continuidade que eu sei qual que é. Se eu não me engano, eu acho que é lâminas, alguma coisa assim. Então, e aqui, alguns decantadores usam-se algumas colmeias, né? Tipo, parece umas colmeias assim, ou de cano de PVC, ou de vários tipos de material, para ajudar que o decantador ele trabalhe melhor, né? E aqui em Cáceres usa-se umas lonas, né? Umas lonas grandes, assim, várias lonas, em ângulo assim de sei, 35 graus, alguma coisa assim, uma após a outra, assim, para que aumente a eficiência do decantador, né? Essa estação de tratamento ela foi reformada, né? Antigamente não existia essas lonas aqui. Aí utilizam-se essas lonas aqui para aumentar a eficiência do decantador. Outra animação, uma animação aqui da decantação, do processo de decantação. Era isso mesmo, lamelas, isso mesmo, lamelas. Lamelas vertentes, acho que é lamela vertentes também. É isso mesmo. Se eu não me engano o nome, lamelas vertentes. Para explicar como que funciona o decantador, aqui em cima vocês estão vendo aqui os vertedouros aqui em cima, né? Esse processo da decantação ele é o seguinte: como os flocos ficaram bem aglomerados e pesados, o que vai acontecer? Aí eles vão descerem para o fundo do decantador e como a água de baixo vai ficar mais suja e a água de cima mais limpa, né? Então o certo é captar a água de cima. Aí tem os vertedouros onde capta a água só de cima, a água está limpa, né? Fica dividida a parte de cima da decantador fica a água limpa, onde é captada a água para o próximo processo, e o lodo, né, que é os flocos que descem para baixo do decantador, fica ali para ser retirado ali na parte de baixo. E aí vem para a próxima etapa, assim que capta a água de cima ali do decantador, a parte da água mais limpa, né, água limpa, já separada, tem a parte da filtração, que é essa parte aqui, a filtração. Vocês viram que é um processo bastante contínuo, né? Onde você capta, né? Onde você faz a parte da floculação, aí depois a floculação, depois a decantação, né? Não, coagulação através do sulfeto de alumínio, porque o alumínio ele tem um poder, ele é um íon positivo, né? Ele vai posicionar todas as impurezas, certo? E quando for para a floculação, todas essas impurezas que estão espalhadas, né? Que estão realmente assim, ela vai o quê? Vai polimerizar, energizar e vai fazer o quê? Vai condensar, né? Esse condensamento, que é a floculação visível, que você consegue ver, ao qual depois essa floculação está ali, ela vai para a parte de separação, né? O que nem o Gilmar explicou. Ela vai separar aquela sujeira
fala através das colmeias, né? E através das lamelas ali. E a parte que está apta, né? Vou dizer totalmente limpa, vai para filtração. Ô, professor, Oi. o Gilmar também. Então, esse procedimento de estação, de tratamento, você falou que a cidade tem 30, 40 mil habitantes, não lembro. Eu falei assim, não seria mais viável e rentável a captação subterrânea, ao invés de estar extraindo a água do Rio Paraguai? Mas No caso, vários processos que envolvem isso aí, Jário. Primeiro, ambiental, e segundo, até mesmo via econômica. Mas não sei se o Gilmar chegou a aprofundar nisso aí, entendeu? Mas é algo que realmente, através do estudo da cidade, né, se chegou a essa conclusão de captar do rio, principalmente um rio bem volumoso, né, que nem o Rio Paraguai, entendeu? Eu acho bem viável, tá? Se captar do rio. Há processos de tratamento, se teria economizar, aí realmente eu já não sei a sedimentação, né? Quanto que poderia ocorrer. Eu acho que ninguém chegou a fazer esse teste, né, Gilmar? não, no plano também não fala sobre essa questão, né? Sim, Porque é, é mais viável a captação aqui do rio, né? De sim, sim. custo-benefício, mais do que de postos, né? Entendeu? A única coisa que eu encontrei no plano, a questão dessa questão, era sobre a questão das três estações de tratamento estarem no mesmo lugar. Mas a questão de seria mais viável a questão dos postos, não, né? É. Mas eu dar continuidade aí, Gilmar, então. Aham. Então, aqui nós temos aonde fica aqui após os decantadores, temos os filtros, né? Lá na frente, os filtros, né? E aqui uma imagem amplificada dos filtros, né? Se eu não me engano, são três conjuntos de filtro aqui. E esses filtros, como essas estações de tratamento, na lateral, essa zona aqui, essa de aço, né? E a outra do fundo ali são duas de aço, são estações compactas, elas não possuem filtros, né? E aí, após a decantação das duas estações de aço, ela utiliza-se o filtro da estação na antiga, entendeu? O filtro daqui, como se diz, a estação de aço não tem filtro, né? Utiliza os filtros da estação de aço, de concreto. Mais para frente, uma animação sobre os filtros. Para explicar também, gente, para vocês entenderem, né? Para qualquer um entender como é que funciona o filtro de uma estação de tratamento. A daqui de Cáceres é formada por areia, né? Areia, pedregulho, carvão, vários materiais filtrantes, né? Várias camadas. Qual que utiliza aí, Gilmar? Qual que vocês utilizam aí? Eu não tô lembrado o que a gente utiliza aqui, né? Não tô lembrado. Mas o que se utiliza mesmo é o básico mesmo, né? Areia, pedregulho, carvão ativado, né? Mas o daqui Sim. mesmo, as camadas assim, o correto mesmo, como está formado o filtro hoje, eu não tô lembrado, né? Eu não me aprofundei nessa parte assim de buscar informação. Sim. Ele muito sobre o filtro, né, lá, mas não tô lembrado quais são as camadas que está compondo hoje, né? Eu vou voltar aqui, Ok. beleza? E sumiu minha tela aqui. Espera um pouquinho. Só um pouquinho que a minha tela sumiu aqui. Pra gente parou não, aqui. Parou? Parou? A gente parou naquela parte de Ah, tá. É que a decantação. minha tela sumiu aqui. Sumiu a minha tela. Ah, aqui, voltei. Ô, Gilmar, só uma pergunta. Todo esse tratamento feito para a cidade toda, é só nessa área só mesmo? Esses três É, sistemas? isso, aham, só nessas três estações. Hum. Cadê aqui? Dá uma travada aqui, gente. Espera um pouquinho. Certo. Eu mostrei aqui a animação do filtro, né? Sim, isso.
Saída do filtro, após a saída do filtro, né, tem o reservatório, né, vai para o reservatório. Outra coisa interessante é a retrolavagem do filtro. A retrolavagem, que a gente sabe que o filtro ele é feito por camadas, né, e a parte de cima, né, ela fica suja. Como é que a gente faz para limpar esse filtro, né? Ao invés da água que entra ali no filtro, né, ela entra no filtro, vai filtrando, descendo ali entre as pedras, né, mais fina, até chegar na parte mais grossa ali, penetrando ali, passando pelo filtro, as impurezas ficam na parte superficial do filtro, né, ou por dentro também, mas na parte superficial, né, da metade da parte superficial. Fica suja ali, a sujeira ali do filtro. Então, se limpar esse filtro, é feito o processo ao contrário, né? Empurra-se a água com pressão ao contrário, né? De baixo para cima, e a água vai jogar essa impureza, que acontece também. Eu não sei se em Cáceres acontece, né? Esse processo, mas eu vi o professor Fábio Silva falando assim que o filtro, ele durante o processo de retrolavagem, ele mistura todo o material, né? O material mais grosso com o material mais leve, mistura tudo, né? E aí, o que acontece? Quando a sujeira sai na parte de cima, uma parte mais leve, a sujeira é mais leve. Quando o material do filtro começa a descer, logicamente o material mais grosso, mais pesado vai descer primeiro. Então o filtro começa a se recompor dessa forma, com peso, né? Da gravidade. Como o filtro mexeu todo o material, tá tudo misturado. E aí, para a pressão da água, na entrada da água ali no filtro, né? O material grosso vai descer, o material pedregulho grosso, depois o mais fino, né? Aí ele vai se recompor o filtro novamente. E aquela água suja do filtro, né, durante a retrolavagem, vai ser retirada, né? Até o filtro ficar limpinho. Vamos ver se eu consigo voltar a animação da retrolavagem, para vocês entenderem aqui, ou para qualquer um que estiver assistindo o vídeo, entender o processo da retrolavagem. Seguindo. A retrolavagem de filtro. Vou tomar aqui a animação. A água volta, né? Que está do reservatório, ela volta para lavar o filtro. Ela está retornando para o filtro para lavar o filtro. Ela volta de baixo para cima, ó, puxando, empurrando a sujeira para cima, para lavar o filtro. Aí é retirado toda essa sujeira. Ah, como a animação é curta, não deu muito tempo para olhar. Vai conseguir entender, né? Siga tranquilo, Gilmar. Agora a próxima etapa é a etapa da desinfecção, né? Da água. Aqui em Cáceres, nós temos, né, o gerador de hipoclorito de sódio, né? Aqui tem o sal grosso, né? Onde é transformado no hipoclorito de sódio, né? E esse hipoclorito de sódio ele é armazenado, né? E bombeado lá após os filtros, né? Entre os filtros, ele é jogado entre os filtros e o reservatório, que é a última etapa, que é a etapa de reservação de água, onde é reservada a água, antes de ir para a distribuição. E aqui em Cáceres, nós temos alguns, se não me engano, 2 ou 3, eu acho que 2 reservatórios, se não me engano, 2 reservatórios. Esse é o maior reservatório que tem aqui em Cáceres, né? Essa parte aqui que está em vermelha, reservatório. Onde eu tinha falado daquela parte da desinfecção, que era a parte anterior, é esse tubo aqui, ó. Aqui que chega, aqui é a entrada do reservatório enterrado, né? Tem um reservatório enterrado aqui, e é onde aqui que lança, aqui a entrada onde se lança o flúor e o cloro. E aqui a entrada do cal, né? Quando se vai utilizar o cal, a entrada aqui nesse reservatório. O reservatório daqui, uma vista aérea de cima do reservatório daqui de Cáceres. E aqui é o conjunto de motobomba para bombeamento. Aqui, em Cáceres, utilizava-se um reservatório elevado, né? Hoje ele está inativo, aí não é por gravidade aqui a distribuição.
Aqui ele é tudo pelo booster mesmo, por bombeamento, né? Boost aqui do subsolo, do reservatório enterrado, direto para a distribuição. O conjunto de motobomba, né? Onde suga, faz o recalque aqui do reservatório enterrado, né? Essas são as etapas, né, do tratamento de água daqui de Cáceres. Para falar um pouco, mostrar para vocês também a outra ETA, eu falei de passo a passo na ETA de concreto, né, que é a maior. Nós temos eu tinha falado que tem duas ETA de aço, né, duas ETA compactas. Essa é a ETA 1 e a ETA 2, a outra é a ETA de aço. São duas desse tamanho. A visão da ETA de aço. Sobre a questão da distribuição, né, fizemos reservatório ali, reservamos a água ali, depois o reservatório é bombeado para distribuição, né, e para os reservatórios. Aí, essa imagem aqui, esse aqui é exclusivo, tá, gente? É só eu que tenho essas informações. Essas redistribuição aqui é do sistema de informação geográfico da Autarquia Águas do Pantanal, né? Toda a redistribuição de água. E aqui do lado direito são os reservatórios. Os reservatórios. Aqui a gente tem pouco reservatório. Um dos problemas que tem aqui no município de Cáceres é a questão de reservatório, né? Que quando por motivo de falta d'água, acontece muita falta d'água de a gente não ter os reservatórios. Aí fiz também, conforme no processo do seminário, né? Lá pede para fazer uma demanda, né? No trabalho, o cálculo de demanda anual da água da cidade de Cáceres. E eu fiz, né? Peguei todas as informações que eu tinha, né? Peguei do plano e joguei na tabela, na fórmula que estava pedindo no seminário e deu esse resultado, né? Que nem aqui tem 82... Esses dados aqui, 82 mil habitantes, 82.500, é dos dados do IBGE de 2017, se eu não me engano. É o último. O último, né? O IBGE, Mais atual. Aham. E aí, pelo cálculo deu, né, de 162 litros por habitante por dia. Com a necessidade total de água, né, 13.400 metros cúbicos, né, de água por dia. E por ano, 4 milhões, né, de metros cúbicos. Quase 5 milhões de metros cúbicos por ano. Também tem aqui, trouxe também a tabela de potabilidade, né, está no seminário, pedindo no seminário também. E uma esses portaria. dados... E esse dado eu peguei de uma das faturas, né? Atualizada da última fatura, uma das últimas, né? Como é que está a situação, está tudo em conforme a portaria, né? E aí, chegando no final, né? Sobre a metodologia, os materiais e métodos, né? Desse trabalho, foi de pesquisa inicial, né? De campo no município, né? Aqui na autarquia da Água do Pantanal, né? Foi utilizado o método de pesquisa exploratória documental, né? Onde eu peguei o Plano Municipal de Saneamento Básico daqui de Cáceres, né? E essas imagens de satélite, algumas informações extraídas, né? São dados da própria autarquia, né? São dados que eu mesmo trabalho com eles, né? É exclusivo, né? Ninguém tem esses dados, é só eu. Aí as pesquisas foram feitas, né, no Plano Municipal de Saneamento Básico daqui de Cáceres, né? E também as pesquisas que eu fiz no Sistema Nacional de Informação de Saneamento, né? Que é o SNIS, né? Inclusive, alguns dados, Alex, interessante, estudando sobre os SNIS, né? É interessante que alguns dados, rapaz, não confere, igual um professor meu estava falando assim, que o SNIS não é muito confiável. O que acontece de a autarquia inserir uma empresa de saneamento e inserir informações que não coincidem, né? Não bate. E aí o teu professor fala assim, esse Sistema Nacional de Informação de Saneamento Básico, às vezes
pode ser uma grande mentira, né? Às vezes pode estar maquiando informação, né? Sim, porque eles não atualizam, entendeu? Ele é Aham, bem tendencioso, tá? isso, aham. Eu andei olhando assim, rapaz, eu fui pegar as informações, né? Sim. Para ver, estudando sobre, para inserir informações aqui. E aí eu fui ver, porque eu, no meu serviço, eu tenho dados concretos real. Aí eu fui lá no SNI e falei, não tá batendo Não tá informação. batendo. Você vai Aham, encontrar muito porque isso. não tá batendo, né? Inclusive na questão de redistribuição de água lá, daqui de Cáceres, né? Fui lá, não tá batendo. É aquela velha questão da politicagem, entendeu? Então ele é Isso, bem tendencioso conforme o governo, conforme a política. Então aham, é algo que precisa ser visto, mas que ainda ninguém parou para poder realmente pontuar isso aí. isso influencia muito nos índices, né, Sim, né? sim. Porque, como, vamos colocar um exemplo aqui, né? Eu puxei informação para fazer um trabalho no SNI, num trabalho, colocar um exemplo aqui como a redistribuição. Aí eu fui olhar lá, tá no SNI lá, 400 quilômetros de rede. Aí eu fui puxar, fui nas redes existentes, real, 200 quilômetros, não tá batendo. Então, se eu for lançar o próximo dado nesse início de 200 quilômetros, por que que tava 400 no próximo ano 2021, agora 2022 abaixou para 200? É Não por vai. isso que pesquisa, como que vocês fazem, nos ajudam a ter precisões de dados que às vezes falham no governo e você pode confrontar e eles são obrigados depois, entendeu? A rever por conta disso aí. Vocês, como pesquisadores, entendeu? Que vão atrás das informações, que buscam e que têm interesse de realmente ter as informações corretas, é que muitas vezes validam esses dados, muitas vezes nacionais, vamos se dizer, que era para ter feito, entendeu? Aham. Isso Mas aí vamos vai seguir. e dados incorretos influencia muito no índice, né? Porque aumentou, Sim, diminuiu sim, muito, aumentou muito, você não vai ter um índice correto, né? Real para você estar trabalhando com ele, né? Tomar uma decisão correta, né? sim. E aí, né? Retomando aqui a metodologia, né? Os materiais, as fotos, né? São minhas, né? Foram tiradas minhas. Eu mesmo registrei essas imagens, né? Anexei no trabalho. E o resultado, né? Dessa pesquisa minha, desse meu trabalho, né, ela foi realizada com o objetivo, né? De conhecer a composição qualitativa e quantitativa, como se faz a produção da água do município de Cáceres, né? A Autarquia Água do Pantanal, ela solicitou à Câmara Municipal a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico em outubro de 2021, né? Que é o plano onde eu peguei essas informações. E tem um plano que ainda está, que eu peguei algumas informações e ele não foi publicado ainda, tá para publicar pela Câmara, será publicado, né? E a pesquisa me levou a entender todas as etapas da produção de água potável do município de Cáceres, né? Inclusive eu mesmo não conhecia, eu não trabalho na área química, nem na área de produção, minha área mais administrativa, Sim. me ajudou muito a compreender como que funciona o tratamento de água, né? Como que é o tipo de captação da água, como eu falei, o tipo de captação da água, né, da cidade, ela é mista, né? Ela é captada por, por manancial, pelo rio e tanto pelos poços, né? A captação mista. Sim. A população, muito pouco se sabe que a água é captada por poço, né? A maioria só acha que é só pelo rio, aqui a população de Cáceres, né? Visto que a captação superficial de manancial e subterrânea através dos poços artesianos e com tratamento no recalque dos poços, né? Os poços daqui de Cáceres, né? Após o recalque ali, ele é feito um tratamento com cloro, né? Após antes da distribuição, né? E foi verificado também que não há reservatório suficiente, né? Eu tinha falado também sobre a questão do reservatório para atender a demanda de falta de água da cidade. A autarquia do Água do Pantanal tem um projeto, né? Para alcançar a universalização, né? Inclusive é a implantação desses reservatórios que, pela falta deles, causa muita falta d'água na cidade, né? Também os valores das características físicas e químicas microbiológicas estão dentro de acordo, né, conforme a portaria 2914 de 11 de 2011, estão dentro do padrão de potabilidade que eu tinha mostrado lá,
que tinha aqueles dados que eu trouxe da informação de uma fatura da autarquia da Água do Pantanal. As referências, né? Beleza? Beleza, aí, tranquilo, Gilmar. Muito bom, muito bom o trabalho, muito bem colocado, muito bem explanado, tá? Como você falou, muita população não conhece realmente a questão de como que, muitas vezes, de onde vem, muitas vezes a coleta, né, de algumas coisas, mas muito bem colocado mesmo. Pessoal, vamos só restringir, depois a gente faz para o Gilmar a questão das colocações, pelo nosso tempo, tá? O tempo que vocês têm. Aí depois a gente expande tudo. Eu vou pedir que vocês pudessem estar preparando para apresentar agora a próxima equipe. Tudo bem, Jader? Anota as questões aí que você tem de dúvidas para a gente poder tirar com o Gilmar. Não, eu só ia perguntar para ele, o cloro residual lá na saída de tratamento, em ppms lá, ou em Castres, como que é na saída de tratamento? Cloro residual? Não entendi a pergunta. Tipo, se